iriam acontecer: a cura da filha de Jairo, de uma jovem, e a cura de uma mulher do fluxo de sangue. Eu gostaria que você analisasse e junto comigo nós possamos aprender algo muito interessante, que nós temos a mania de acharmos que o nosso problema é sempre maior do que o problema dos outros. O texto ele começa dizendo que havia um homem muito importante chamado Jairo, e a sua filha estava acometida de uma enfermidade, e ao que parece era uma enfermidade para a morte, porque depois esta menina vem a morrer. E o texto diz que ele chega até Jesus, Jairo chega até Jesus e fala: mestre, vamos lá, porque a minha filha está enferma. De forma imediata, Jesus se levanta com os seus discípulos e começa a seguir a Jairo. Jairo, nesse momento, tem como prioridade a cura da sua filha, porque era o problema eminente na sua vida agora. A sua filha estava enferma, e era uma enfermidade grave, para a morte. Imagine o desespero desse pai, imagine o desespero a qual ele estava vivendo. E quando Jesus imediatamente se levanta, com certeza aquele desespero foi aliviado. Com certeza aquele desespero não passou, mas com certeza diminuiu. Em sua mente ele pensava: o mestre está indo, a cura já está indo, a minha filha será curada. Só que em dado momento, enquanto eles estão num percurso, de repente Jesus para. E ele faz uma pergunta: alguém me tocou? Eu quero que você fique imaginando a cabeça de Jairo. Jesus para, ele tinha pressa. Jairo tinha pressa que aquele milagre acontecesse. Ele tinha pressa que Jesus chegasse até a casa dele. Com certeza, eu teria. E de repente Jesus para, e ele faz uma pergunta completamente sem nexo. Ele pergunta: alguém me tocou? Na cabeça de Jairo, ele pensava o seguinte: tem uma multidão ao redor de Jesus, e ele está dizendo: alguém me tocou. É óbvio que alguém tocou, esbarrou nele, não tem como ninguém tocar e não esbarrar nele. Isso não é motivo para ele parar. Jairo pensa, mas Pedro verbaliza esse pensamento. Pedro vira para Jesus e disse: mestre, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Alguém me tocou? É lógico que alguém te tocou. No seu coração Jairo pensava: é lógico, é isso mesmo, Pedro. Eu estava pensando, mas ainda bem que você falou. E Jesus de repente ele para e diz: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. E de repente eles veem ali uma mulher. Qual é a história desta mulher? Essa mulher, ao chegar ali, ela venceu muitas barreiras, porque ela tinha 12 anos que estava sofrendo com fluxo de sangue. 12 anos, com certeza a idade aproximada da filha de Jairo. E Jesus de repente para e começa a conversar com aquela mulher. No coração de Jairo, o pensamento de questionar o porquê que Jesus parou, se ele tinha pressa que acontecesse. Até esse momento a filha dele estava viva, ela veio a morrer depois, mas Jesus a ressuscitou. Mas até esse momento ela estava viva. E Jairo, com pressa que acontecesse, porque para ele o problema dele era prioridade. Só que aquela mulher, ela não estava sofrendo por alguns dias como Jairo estava sofrendo. Aquela mulher já estava sofrendo fazia 12 anos. Jairo não tinha perdido tudo, aquela mulher tinha perdido tudo.
Jairo era um homem importante, era um homem santo para aquele povo, era um dos chefes da sinagoga. Aquela mulher, pelo fluxo de sangue, de acordo com a lei, era uma mulher imunda. Jairo não havia perdido a sua família, aquela mulher com certeza nem filhos tinha. Então Jairo naquele momento queria que acontecesse, queria que Jesus prosseguisse. Só que o problema daquela mulher, naquele momento talvez para eles não fosse nada, mas eles não conheciam a história, eles não conheciam a perca. E nós temos que ter a atitude, nós temos que ter o entendimento de olhar o problema dos outros. A grande questão é quando nós olhamos os outros, nós olhamos para ver o que eles têm e nós não temos. Nós olhamos para ver o quanto a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Nós sempre olhamos e com um olhar de indignação, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele recebeu primeiro do que eu? Por que ele tem uma vida de paz e eu não tenho? Nós sempre fazemos essa análise e olhamos o que os outros têm de positivo, olhando para a nossa vida e trazendo uma conotação negativa. Eu não tenho, ele tem. Ele primeiro, eu depois. E nós temos que mudar essa forma de pensamento e começar a olhar que eu e você temos e estamos em situações e temos coisas que outras pessoas gostariam de ter e não têm. O fato de Deus, por exemplo, agir na vida de uma pessoa, não quer dizer que Ele não está agindo na tua, Jairo. O fato dele parar para operar um milagre agora, o fato de você ver alguém recebendo a vitória, não quer dizer que a tua não vai vir. Mas a grande questão aqui da ministração da palavra é que nós olhamos sempre o problema que nós temos, a dor que nós temos, ela é sempre maior do que a dos outros. O momento difícil que estamos vivendo, para nós, é sempre maior do que a dor dos outros. A dor dos outros é sempre menor do que a nossa, e a bênção dos outros é sempre maior do que a nossa. E aqui, com certeza, Jairo aprendeu uma lição, porque depois veio a conhecer a história daquela mulher, e naquele exato momento, qual era o problema pior? O dele ou dela? Talvez aquelas fossem as últimas forças daquela mulher. Talvez aquela mulher, talvez por muitas vezes, precisou de Jairo como líder religioso, e talvez ele não a tenha atendido. E naquele momento, o poder de Deus se manifestou na vida dela, porque o problema dela era muito sério. Você que está na tua casa hoje, você está na tua casa. Existem pessoas que estão hospitalizadas. Você que hoje está passando por uma dificuldade financeira, mas tem o que comer, tem o que beber, tem gente que está passando fome. Se você está assistindo essa live é porque você tem internet aí na tua casa, no teu celular. Tem gente que não tem dinheiro nem para comprar o gás, não tem dinheiro nem para comprar o leite e o pão para as crianças. Quando nós aprendemos a olhar o problema dos outros, e não que isso seja uma coisa completamente saudável, mas quando você olha o problema dos outros, de certa forma você vai começar a entender. Não que, ufa, ainda bem que ele sofre mais do que eu. Ufa, ainda bem que é ele e não sou eu. Não é isso. Não é esse o sentido. Mas é olhar o problema dos outros e falar, Senhor, muito obrigado. Olhar por aquele que está passando por grande dificuldade e falar, Deus, obrigado, porque eu não estou passando pela dificuldade que ele está passando. Então eu quero ajudá-lo. Eu quero usar do meu momento de conforto
para poder compartilhar esse conforto com aquele que está necessitando. Aprendamos a ser gratos ao momento que estamos, porque podia estar sendo pior. Mas pastor, estamos vivendo em algo muito difícil. Pastor, o senhor não está vivendo o que eu estou vivendo. Do mesmo jeito que você não está vivendo o que eu estou vivendo. Do mesmo jeito que você não está passando por o que eu estou passando. Nós temos que parar de comparar as nossas dores e dizer: a minha é maior do que a tua é menor do que a minha, então eu é que mereço mais atenção, eu é que mereço mais oração. Não, de forma nenhuma. Nós temos que procurar alcançar esta maturidade e sermos gratos por aquilo que estamos passando, porque poderia ser pior, e usar essa força desse momento de lucidez para orar, para buscar, para que o Senhor venha mudar a minha situação e o Senhor venha mudar a situação do próximo também. Esta manhã, esta mensagem é uma mensagem curta que Deus colocou em meu coração, porque muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão passando por grande dificuldade, pessoas próximas da gente, pessoas próximas aqui da nossa vida, estão acometidas, foram positivadas, com Covid-19, algumas estão internadas, outras estão dentro de casa, outras estão na UTI. Que sofrimento, que dor. Eu não estou positivado, eu não estou internado, eu não estou numa UTI, graças a Deus por isso. Então eu vou me posicionar, eu vou pegar os meus problemas que hoje são menores comparados com aquilo que os meus irmãos estão passando, eu vou deixar eles um pouco de lado, eu vou me dedicar à oração, eu vou me dedicar a dar uma atenção para as famílias que estão precisando, eu vou me dedicar a levar alimentos àqueles que precisam. É isso que você tem que fazer, ajudar aqueles que nesse exato momento estão com problemas maiores do que o seu. Inverter este pensamento de que o seu problema é maior do que ele. Se você tem saúde, tem voz, se você tem como ligar para alguém, se você tem como ajudar com um alimento, se você pode estar orando, se você pode estar jejuando, então faça. Eu sei que você tem problemas, mas dá para você dar uma pausa neles agora. Existe essa possibilidade? Existe, pastor. Então faça isso. Faça. Se não te falta comida, se não te falta o arroz, se não te falta o feijão, vê o que você pode fazer para aqueles que estão passando por necessidade. Se hoje você está com plena saúde, você consegue falar, então vai na tua lista de WhatsApp, vê as pessoas que você sabe que estão passando por dificuldade, famílias que estão dentro de casa e não podem sair, faça uma chamada de vídeo, ligue para eles, fale com eles, mande uma mensagem, mande uma palavra, ajude aqueles que estão necessitando, ajude aqueles que estão precisando. Se você pode, faça. Temos que aprender a pausar os nossos problemas, para que possamos ajudar outras pessoas que estão com a sua vida pausada por causa do problema delas. Nós temos a capacidade, o poder de termos mais compaixão, mais empatia. Talvez você esteja triste por uma coisa que é motivo para você ficar triste, não estou desfazendo da tua dor, é motivo, mas existem pessoas com dores muito maior. Existem esposas que estão desesperadas porque os seus maridos, que são os únicos provedores da casa, e não só por isso, mas porque também o amam, estão numa UTI. Existem filhos que estão desesperados porque suas mães ou seus pais estão na UTI, ou vice-versa. Pessoas que estão passando por problemas gravíssimos, e você aí goza de grande saúde. E talvez porque aconteceu algo que não seja tão grave assim, o teu coração entra em desespero, o teu coração se fecha, e você não quer mais orar, não quer mais buscar a Deus. Não faça isso. Eu quero convidar você, se você puder, claro, a pausar os teus problemas e ajudar pessoas que necessitam. Primeiro, na atitude cristã de orar, e depois na atitude cristã de se compadecer, compaixão, se colocar no lugar. Se fosse eu no lugar dele, o que eu gostaria? Eu gostaria de receber uma ligação, eu gostaria de receber uma palavra, eu gostaria de receber uma oração nesse exato momento. Você tem um aparelho na tua mão que é o celular, que todo mundo tem isso, todo mundo tem isso. Diminui um pouco de ficar no TikTok, diminui um pouco de ficar no watch vídeo do Facebook, diminui um pouco de ficar vendo aquilo que é engraçado, é legal. Não é o momento. É o momento de nós pausarmos um pouco aquilo que não é prioridade. É o momento de nós pararmos um pouco. A filha de Jairo estava enferma,
Era importante? É claro que era, mas houve uma pausa, porque houve alguém que tinha um problema maior. Houve alguém que precisava de receber naquele momento um milagre, que precisou do tempo de Jairo, da paciência de Jairo, ele teve que fazer um sacrifício para que naquele momento aquela mulher recebesse o seu milagre e fosse salva. Por que que eu e você não podemos fazer assim também? Talvez você está aí e fala, poxa vida, como está feio as coisas. Está feio mesmo. Poxa vida, né? Mais pessoas estão contaminadas. Poxa vida, fulano, beltrano está na UTI. É verdade, tudo isso é verdade. E o que você está fazendo para poder ajudar? O que você está pausando na tua vida para poder ajudar alguém? O que é que você está fazendo? Você está abrindo mão do teu tempo para poder investir na vida de outras pessoas. Está tudo parado, estamos passando por grande dificuldade. Pessoas estão passando por dificuldade financeira, dificuldade com a enfermidade, dificuldade familiar. Casamentos estão se esvaindo, porque pessoas nunca viveram tanto tempo juntas e não estão conseguindo lidar com isso. Estão precisando de você. Talvez você está aí todo de bico para um lado, de bico para o outro, com o teu marido, com a tua esposa, porque houve uma pequena briga. Por que vocês não se juntam como um casal cristão e ajudem casais que não têm a orientação que você tem, que não têm a oportunidade que você tem? Por que você não pausa um pouco as suas brigas, que por vezes são por motivos ínfimos, um de um lado, outro de outro, fazendo biquinho? Por que você não pausa e você não começa a investir esse tempo, ao invés de ficar brigando, orando, intercedendo, mandando uma mensagem, mandando uma palavra, fazendo uma chamada de áudio, fazendo uma chamada de vídeo, ajudando pessoas que realmente precisam? É necessário. Mas pastor, eu preciso também resolver isso, eu preciso também resolver aquilo. Se você ter compaixão, vai acontecer com você o que aconteceu com Jairo. O que aconteceu? Ele recebeu o milagre. A filha dele foi curada? Não, a filha dele foi ressuscitada. Porque naquele momento que Jesus pausa, assim que termina ali aquela situação, vem alguém e fala para Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. O que Jairo pensou naquele momento? Se não tivesse pausado, se não tivesse parado, se tivesse ido mais rápido, se tiver esse momento que paramos aqui, se não tivéssemos parado, Jesus tinha curado. Aí Jesus disse, não, ela não morre, ela apenas dorme e eu vou despertá-la. Mas ela já havia morrido, mas Jesus foi lá e ressuscitou. Vale a pena você investir o teu tempo, você investir a tua vida em pessoas que têm problemas maiores que os seus. Positivou com Covid? Positivou. Você está dentro de casa? Ore por quem nesse momento está internado. Ore por nesse momento aquela pessoa. Pastor, não tenho força para orar. Feche teus olhos em silêncio, o Senhor aí no teu coração vai ouvir a tua oração. Você pode fazer mais. Pause problemas pequenos para que você possa ajudar outras pessoas. Eu não quero com essa mensagem de forma nenhuma pormenorizar a situação que você está vivendo. Talvez o teu problema seja o problema que precise ser ajudado. Talvez você seja a pessoa que precise que alguém pause os problemas delas que são menores para poder te ajudar. Então, essa é a mensagem que eu entrego a vocês aqui esta manhã, tá? Por uma liminar de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, foram liberados até que essa decisão seja analisada, né, por todo o pleno do Supremo Tribunal Federal, até que seja analisada, positivada ou negativada, né, está liberado, porque foi uma liminar, então está liberado para que a gente possa estar cultuando de forma presencial. Então nós estamos aqui de manhã, a nossa igreja está aberta, existem pessoas aqui participando do culto, e à noite também não será diferente. A igreja estará aberta para receber as vidas, para que a gente possa fazer o culto de forma presencial. As lives continuarão da mesma forma, porém a 20% da capacidade apenas. Então é reduzido, todo mundo de máscara, né? Aferida a temperatura logo quando entram aqui no templo. Tem o uso ali do álcool em gel. Não pode usar o bebedouro, não é? Você tem que trazer uma garrafinha com água aí
da sua casa, e caso se precisar usar o bebedouro, uma pessoa ali com a mão feito a asepsia da forma correta vai pegar água para você, porque os locais comuns a gente está procurando evitar. Nós vamos diminuir também o horário do culto para evitar o uso de banheiro. Enfim, nós vamos fazer o possível, né, para